Santa Missa em sua comunidade. Coordenação, Arquidiocese de Porto Alegre. Oferecimento, Grupo GTM Web, município em primeiro lugar. Mercado de Los Bel, produtos de qualidade e excelência no atendimento desde 1997. Irmandade do Arcanjo São Miguel e Almas. Hospital Mãe de Deus. Quem é mãe sabe acolher. E Zafari Bourbon, a vida é feita de escolhas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à celebração da Eucaristia. O tempo da Quaresma é tempo favorável para a conversão. Todos são chamados a afastar-se do pecado e a buscar a santidade. Jesus nos oferece seu exemplo na luta contra as tentações. Ele encontra forças na oração, no jejum e nas palavras da Sagrada Escritura. Abramos nossos corações ao arrependimento, a fim de alcançarmos a misericórdia de Deus e a salvação. Enquanto a procissão de entrada se aproxima do altar, cantemos. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Sabendo que acolheste Zaqueu, o cobrador, e assim lhe devolveste tua paz e teu amor, também nos colocamos ao lado dos que vão buscar no teu altar a graça do perdão. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo nosso Senhor, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Acolhemos a todos para início do tempo de Quaresma, tempo de graça, de conversão, de preparação para a Páscoa. Hoje também nós celebramos o dia do nosso padroeiro. Cada dia 25 do mês, lembramos o nosso padroeiro, Menino Deus. Coloquemo-nos na presença do Senhor, renovando o nosso compromisso, pedindo perdão de nossas faltas. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós.
amor. Senhor, tem piedade de nós. Somos o teu povo pecador. Toma nossa vida de pecado e dor. Enche-nos do Espírito de amor. Oremos. Concedei-nos, ó Deus onipotente, que ao longo desta quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder a seu amor por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Gênesis. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar, a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não comereis de nenhuma das árvores do meu jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário morrereis. A serpente disse à mulher: não, vós não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para se alcançar do conhecimento. Colheu um fruto, comeu e deu também ao marido, que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram e, vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Piedade, pois pecamos contra vós. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão do vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que
pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Cria em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confortai-me com o Espírito generoso. Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará o seu louvor. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, consideremos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou, desde Adão até Moisés, mesmo sobre o que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus será comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um homem, Jesus Cristo, que derramou em abundância sobre todos, Também, o dom é muito mais eficaz do que o pecado de um só, pois a partir de um só pecado, o julgamento resultou em condenação, mas o dom da graça frutifica em justificação a partir de inúmeras faltas. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida, pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou a condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe, com efeito, o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também, pela desobediência de um só,
toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então, o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Convertei-vos e crede no Evangelho, eis o tempo favorável. Convertei-vos e crede no Evangelho, eis o tempo favorável. Caríssimos irmãos na fé, estamos iniciando o tempo da Quaresma, os 40 dias que nos preparam para a Páscoa. Somos convidados neste tempo a voltar mais a nossa vida para a oração, para a penitência, para a caridade, e assim nos converter mais para Deus, para poder celebrar a Páscoa com fruto.
somos convidados a morrer com Cristo, a morrer para o homem velho, movido pelo pecado e pela desordem, e ressuscitar com Cristo para o homem novo, liberto de toda a escravidão e de todas as paixões. Deus nos criou para sermos livres, para sermos filhos de Deus e não escravos do pecado e do maligno. A palavra de Deus hoje nos fala da raiz do pecado como um ato de desobediência a Deus e o caminho da salvação como um caminho de obediência a Deus. Ouvir a palavra de Deus, acolher no nosso coração e transformá-la em vida, na obediência ao projeto de Deus, nos leva à salvação. A primeira leitura mostra para nós que a raiz do pecado consiste justamente na desobediência, que começou lá com os nossos primeiros pais, lá no início da história, quando o homem e a mulher, Adão e Eva, deram ouvido ao maligno, não escutaram a voz de Deus e não obedeceram a Deus. Ouvimos então este relato do livro do Gênesis, que não é uma descrição histórica, científica, mas um texto religioso para nos mostrar a raiz do pecado, como é que se dá a queda no pecado. Então nos fala do pecado original, que todos nós herdamos e que todos nós estamos sujeitos. Ouvimos então que Deus criou o homem e a mulher e os quis felizes, os colocou num paraíso, ou seja, toda a criação for colocada a seus pés. E Deus manda então que o homem e a mulher administrem a criação. Porém, ordena que não toquem na árvore do conhecimento do bem e do mal, pois se tocarem no fruto desta árvore, morrerão. O que é este fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? É esta atitude do homem de querer ser por si mesmo, sem referência a Deus. É tomar nas próprias mãos o seu destino, a partir de si mesmo como referência de todas as coisas, e não mais a Deus. É não reconhecer a condição de criatura e querer colocar-se no lugar de Deus. Este foi o pecado de Satanás. E por isso o inimigo de Deus e dos homens instiga o homem e a mulher com a mentira. O demônio pergunta: é verdade que não podeis comer das frutas do jardim? E Eva diz: nós podemos comer de todas as frutas que há no jardim, porém não podemos comer aquela da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois se assim fizermos, morreremos. E a serpente diz: não é assim. Deus sabe que se vocês tocarem e comerem esta fruta, vossos olhos se abrirão e serão como deuses,
conhecedores do bem e do mal. O demônio lança em nós a dúvida e nos faz desconfiar de Deus. E então, quando o homem resolve ouvir o maligno, as propostas do mal e desobedecer a Deus, ele percebe que está nu. Ou seja, não tem toda aquela força e aquele poder que ele imagina. Aí ele percebe que ele é apenas uma criatura que se esvai sem o Criador. E aí tem a origem o pecado. Todos nós cometemos isto quando nós ouvimos a voz do maligno, ouvimos a nossa própria decisão de projetar a nossa vida sem Deus e caímos então na nudez. Estamos desprovidos de toda graça, de toda força. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, não desiste da sua criatura e vem ao encontro e se faz um de nós e vem dar a resposta a Deus que nós negamos. Nós, pelo pecado, desobedecemos a Deus. O Filho de Deus vem ao mundo e segue o caminho da obediência, assume a nossa natureza e dá a resposta obediente a Deus que nós negamos, para restabelecer a ordem original. E então nós vemos hoje Jesus no Evangelho nos mostrando como devemos vencer as tentações que nos mergulham na desordem e no mal. Vemos então que o demônio tenta Jesus. Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se mudem em pães. Depois de um longo tempo de jejum, Jesus tem fome. E o demônio então ataca sempre pelo ponto mais frágil, pela necessidade básica, que é a necessidade da alimentação. Esta é a tentação de resolver as coisas sem sacrifício e por caminhos que não são de Deus. Jesus poderia ter transformado as pedras em pães, mas estaria usando o seu poder a serviço de si mesmo e não a serviço da salvação do mundo. Era necessário que ele passasse a experiência da falta do necessário para nos unir a ele e nos mostrar o caminho que nos leva à vida. E Jesus então responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Não só de pão vive o homem. O homem não foi feito para as coisas. Então não só a matéria nos realiza, mas a palavra de Deus é o pão necessário de que nós necessitamos. Novamente, o demônio lança o seu segundo assalto, mostrando Jesus diante do templo: joga-te daqui abaixo, pois está escrito que Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, para que tu não se machuque em alguma pedra. É a tentação do prestígio, da fama, da bajulação, da glória, da exaltação do próprio ego, do elogio. Todos nós, muitas vezes, buscamos esse tipo de coisas. E Jesus nos mostra que não é por este caminho que nós
nos realizamos. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então o demônio vai pelo poder, leva Jesus diante de um monte alto e ali diz: eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim e me adorar. Ousadia do demônio, pois justamente o seu pecado é estar no lugar de Deus e exigir para si adoração. Essa tentação é a tentação do endeusamento de si mesmo, a tentação de endeusar as coisas e as pessoas, de estar a serviço do que não é de Deus para obter vantagens. E a tentação de vender a alma para o demônio para conseguir dinheiro, riqueza e poder. Isto está muito presente no meio político, no meio artístico, no meio das grandes personalidades, que para conseguir riqueza, poder, fama e prestígio, fazem aliança com o maligno. O Senhor diz: somente a Deus se deve adorar. Vai-te embora, Satanás. Portanto, nós temos aqui as velhas tentações que nos assolam diariamente: a tentação do ter, do poder e do prazer. E o Senhor hoje nos propõe o caminho que nos liberta dessas tentações, que é a oração, o jejum e a escuta da palavra de Deus. Peçamos então a nosso Senhor que, na sua infinita bondade e misericórdia, fortaleça a nossa fé, fortaleça a nossa vontade, a nossa esperança neste período de Quaresma, para que nós possamos, pela oração, pelo jejum e pela escuta da palavra de Deus, vencer em nós a ação do maligno e possamos assim, unidos a Cristo, nos fortalecer na fé, para vencer em nós todas as tentações que nos afastam de Deus. Que possamos celebrar a Páscoa, que se aproxima, com um coração liberto, com um coração agraciado, com um coração cheio de Deus, livres de todas as amarras que nos destroem. Elevemos a Deus nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, roguemos a Deus para que, na imensidão de seu amor, purifique-nos de nossos pecados e atenda às nossas súplicas. Digamos: renovai, Senhor, o vosso povo. Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, e todo o clero, para que saibam resistir às tentações que afastam de Deus e dos irmãos, digamos: Senhor, o vosso Espírito. Para que
frente às tentações e ao sofrimento, busquemos forças na oração, na penitência e na palavra de Deus, digamos: Ai, Senhor, o vosso povo. Pelo ano vocacional nacional, para que desperte em todos os fiéis a consciência do chamado universal à santidade, digamos: renovai, Senhor, vosso povo. Pelos pobres, especialmente os que passam fome, para que sejam socorridos em suas necessidades e encontrem o auxílio dos cristãos, digamos: renovai, Senhor, o vosso povo. Peçamos também pelos falecidos, cujos nomes colocamos sobre o altar, de modo particular, por Vilma, Salvatore, José Roberto, cujo 7º dia hoje celebramos, e Hilda, 30º dia, pedimos ao Senhor. Renovai, Senhor, o vosso povo. Acolhei, Pai de bondade e de misericórdia, as preces que confiantes vos dirigimos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito és tu, ó Deus Criador, revestes o mundo da mais fina flor, restauras o fraco que a ti se confia, e junto aos irmãos em paz o envias. Ó Deus do universo, és Pai, Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Ó Deus do universo, és Pai, Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Bendito és tu, ó Deus Criador, por quem aprendeu o gesto de amor, colher a fartura e ter a beleza, ser a partilha dos frutos na mesa. Ó Deus do universo, és Pai, Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Ó Deus do universo, és Pai, Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Sejamos, Senhor, acolhidos por vós. Ó Deus do universo, és Pai, Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Ó Deus do universo, és Pai, Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Fazei, ó Deus, que o nosso coração corresponda a estas oferendas, com as quais iniciamos nossa caminhada para a Páscoa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso.
Jejuando 40 dias no deserto, Jesus consagrou a observância quaresmal, desarmando as ciladas do antigo inimigo, ensinou-nos a vencer o fermento da maldade. Celebrando agora o mistério pascal, nós nos preparamos para a Páscoa definitiva. Enquanto esperamos a plenitude eterna, com os anjos e todos os santos, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Santo, 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 sois vós, Senhor nosso Deus. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, 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 sois vós, Senhor nosso Deus. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Santo, 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 sois vós, Senhor nosso Deus. Bendito que vem, bendito em nome do Senhor. Santo, 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 sois vós, Senhor nosso Deus. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Jaime e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, especialmente os falecidos pelos quais hoje pedimos, de modo particular, Vilma, Salvatore, José Roberto, pela passagem do 7º dia, Hilda, pela passagem do 30º dia, e todos os que morreram na vossa amizade, que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Guiados pelo Espírito de Jesus e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados à mesa do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Lá no deserto a multidão com fome segue o bom pastor, com sede busca a nova palavra. Jesus tem pena e reparte o pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Na Páscoa nova da nova lei, quando o amor nos até o fim, partiu o pão, disse: isto é meu corpo, por vós doado, tomai e comei. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Se neste pão, nesta comunhão, Jesus por nós dá a própria vida, vamos também repartir os dons, doar a vida por nosso irmão. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Oremos. Ó Deus, que nos alimentastes com este pão, que nutre a fé, incentiva a esperança e fortalece a caridade, dai-nos desejar o Cristo, pão vivo e verdadeiro, que vive e viver de toda palavra que sai da vossa boca. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Gostaria de expressar os nossos sentimentos, a nossa proximidade na oração aos familiares da Vilma, do Salvatore e do José Roberto, cujo 7º dia hoje celebramos, também dos familiares da Hilda, 30º dia de falecimento, para que Deus lhe sustente na fé, na esperança e na certeza do reencontro na vida eterna. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. A campanha da fraternidade neste ano traz para nós o tema Fraternidade e Fome, tentando nos sensibilizar para a realidade dos nossos irmãos que não têm o alimento necessário para a sua subsistência. Então, nós podemos participar desta campanha de diversas formas. A primeira delas é nos unindo aos nossos irmãos vicentinos que fazem este trabalho tão bonito, dedicado na assistência das famílias carentes de nossa paróquia, contribuindo com o alimento. E para o próximo fim de semana estão ainda em falta açúcar, feijão, farinha de trigo, óleo e bolachas. Açúcar, feijão, farinha de trigo, óleo e bolachas. Pode ser entregue durante a semana na secretaria paroquial ou nas missas. Também uma outra forma de participar é através do aprofundamento do tema que os grupos das comunidades missionárias que nós temos na paróquia, os grupos de discipulado estão fazendo os encontros quaresmais da Quaresma. Então, os que desejarem participar desses grupos de reflexão, fazendo os encontros quaresmais, aprofundando o tema da campanha da fraternidade, podem, depois da missa, tem alguém aqui na porta tomando nota do seu nome, você pode escolher o dia e a hora do grupo que você gostaria de participar. Então, não deixem de participar de alguma forma ou de outra desse tempo da Quaresma, ajudando os vicentinos, fazendo esses encontros de reflexão, e também a Pastoral da Sobriedade promove também a assistência aos necessitados. Então, nós temos aí meios de participar da campanha da fraternidade. Também eu lembro que durante a Quaresma sempre é tempo de uma boa confissão. O bom católico não deixa passar um ano sem uma boa confissão. Sempre que é necessário nós devemos fazer, mas pelo menos uma vez por ano uma confissão bem feita. Nós temos aqui na paróquia, pela graça de Deus, 2 padres. Durante os fins de semana, enquanto um está celebrando a missa, o outro está atendendo confissões. E durante a semana, no horário da secretaria, eu sempre estou por ali. Se você não pode vir ali. É bom até ligar um pouquinho antes para ver que às vezes a gente tem que atender alguma coisa fora, não é? Atender algum chamado, algum doente ou algum compromisso. Então ligue, o padre está em casa? Está, então eu vou aí me confessar. Então aproveite o momento da graça. E eu gostaria sim de dar algumas dicas para um bom exame de consciência. Às vezes as pessoas dizem, mas eu não sei, eu não fiz pecado, eu não sei, eu não matei, não roubei. As pessoas às vezes acham que só matar e roubar é pecado, mas nós temos tantas outras coisas que nós precisamos superar. Por exemplo, repassar os 10 mandamentos. Veja lá, os 10 mandamentos, se confrontar com os 10 mandamentos, como é que está a minha vida com relação aos 10 mandamentos. Por exemplo, repassar os pecados capitais. Lá no catecismo está lá, os pecados capitais: soberba, orgulho, luxúria, preguiça, avareza, ira, inveja, gula. Quem é que não cai nisso aí, né? Outra coisa, repassar as obras de misericórdia. Quais são as obras de misericórdia? Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir o nu, visitar os presos, os enfermos, aconselhar os duvidosos, ajudar os ignorantes, admoestar os pecadores, ter paciência com as pessoas incômodas.
Então tem tanta coisa ali. Lá no catecismo é só olhar que está lá as obras de misericórdia. Outra coisa importante é nos confrontar com a palavra de Deus, como Jesus mostra no Evangelho. Por exemplo, Mateus 5, 1 a 11, está lá as bem-aventuranças, é o programa da vida cristã. Depois, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, 1 a 13, que fala da caridade. É só se confrontar com ela. Outro texto importante, Mateus 25, 31 a 46, onde diz lá: tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu e me vestiste, estava preso e me visitastes. Então são as obras de misericórdia, está lá em Mateus 25, 31 a 46. Os relacionamentos em casa, esposa e esposo, pais e filhos, entre irmãos, vizinhos, comunidade, atenção com o pobre. Então tem tanta coisa que nós podemos rever. E depois também o meu tempo de oração. Como é que está o meu tempo de oração? O meu tempo que eu dedico a Deus. A participação na missa dominical, que é preceito, não é opção livre. Como é que está a minha participação na missa dominical? Então tem tanta coisa que nós podemos ver, que nós nos confrontamos e vemos que nós temos tanto ainda a crescer, não é? E uma boa confissão nos ajuda. A graça de Deus nos ajuda a superar aquilo que em nós ainda não é perfeito. Então não deixe passar este momento de graça. Como hoje é o dia do menino, nós vamos rezar então, quem tem consigo a oração ao menino Deus, vamos rezar juntos e depois então vamos dar a bênção da saúde, dos objetos e de todas as coisas que trazem consigo. Querido menino Deus, nós vos amamos e adoramos, assim pequeno como sois. Sabemos que assim pequeno sois grande, infinito. Sois nosso Deus, nascido da Virgem Maria, vossa e nossa Mãe bendita. Dai-nos um coração simples e puro, como o vosso, para recebermos os dons da alegria, do amor e da paz, e por fim da salvação no céu, na casa do Pai. Ensinai-nos a repartir com os outros a nossa vida e nossos bens, como vós fizestes. Dai-nos um espírito bom, cheio de amor a vós, ao Pai, ao Espírito Santo e à vossa e nossa Mãe, Maria Santíssima. Abençoai as crianças, os jovens, as nossas famílias, nossa igreja e nossa pátria. Menino Deus, abençoai nossa paróquia, a comunidade onde vivemos. Saudemos a mãe do menino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Menino Deus, abençoai-nos. Podem agora segurar na mão os objetos de devoção, chaves do carro, da casa, os pertences que trazem consigo. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus, Pai de bondade e de misericórdia, cuja palavra tudo santifica, e que pela paixão, morte e ressurreição do vosso divino Filho, reconciliastes convosco todas as criaturas. Lançai a vossa bênção sobre estes dons que concedestes com benevolência ao nosso uso,
a água, o sal, os objetos de devoção, as chaves das nossas casas e dos nossos veículos, as carteiras de trabalho e todos os pertences que trazemos conosco. Concedei que todo aquele que entre a ação de graças usar de acordo com a vossa lei e vontade, pela invocação do vosso santíssimo nome, receba de vós a proteção no corpo e na alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Eis a imagem que inspira a ternura do invisível do Deus Criador, primogênito das criaturas, comunicas do Pai todo amor, rosto humano de Deus, rosto divino dos humanos, menino Deus, este é o povo teu. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa semana, boa quaresma, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Rosto humano de Deus, rosto divino dos humanos, menino Deus, este é o povo teu, rosto humano de Deus, rosto divino dos humanos, menino Deus, este é o povo teu. Santa Missa em sua comunidade. Coordenação: Arquidiocese de Porto Alegre. Oferecimento: Grupo GTM Web, município em primeiro lugar. Mercado de Los Bel, produtos de qualidade e excelência no atendimento desde 1997. Irmandade do Arcanjo São Miguel e Almas. Hospital Mãe de Deus. Quem é mãe sabe acolher. Zafari Bourbon, a vida é feita de escolhas. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica.